Grande Prêmio de Las Vegas, 22ª etapa do calendário de 2025, mais uma pista de rua, e se você, assim como eu, não aguenta mais pista de rua, relaxa que ano que vem tem mais uma pra entrar no calendário. Que merda, hein? Circuito de Las Vegas, por mais que seja de rua, pelo menos não é travado igual Mônaco ou Singapura, tá mais pra uma Baku da vida. Também só tem reta nessa bagaça, dá pra dizer minimamente que alguma ultrapassagem vai rolar. Então, por mais que a corrida seja de madrugada, você ainda pode ter um pouco de esperança de ter uma corrida boa. Diferente do Japão, por exemplo, que você acorda 2 da manhã sabendo que a corrida vai ser um saco. Eu estou cansado, chefe. Bom, no meio da semana acabou caindo uma chuvinha lá em Vegas, mas assim, foi pouca coisa. Pode vir, Nada que fosse atrapalhar o final de semana caso acontecesse no sábado ou no domingo. O pessoal deve ter feito tanta dança pra chover em Interlagos que o bagulho foi parar lá nos Estados Unidos. Enfim, caiu o mundo lá em Las Vegas, inclusive no circuito em si, mas como aconteceu na quarta-feira e nos outros dias não choveu tanto assim, a programação seguiu normalmente. Amém. Já não bastou o que aconteceu na Bélgica em 2021... Caralho, deu até gatilho falar disso. Bom, nos treinos, tirando o primeiro que foi bem padrãozinho, o segundo já não dá pra dizer isso, porque tiveram 2 bandeiras vermelhas, porque o asfalto de Las Vegas é um lixo. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todos. E a tampa do bueiro de novo deu problema. Isso aconteceu também com o Sainz lá em 2023, inclusive acabou danificando o carro dele. Na época a Ferrari teve que trocar algumas peças do carro e ainda tomaram punição por causa disso. Quer dizer, no final do dia, a Ferrari acabou se ferrando por incompetência da própria organização do evento. E de novo, isso acontecendo esse ano. Inclusive, eu acho que a Fórmula 1 deveria exigir um padrão melhor para as corridas. Tem que conversar, brigar, chamar a atenção desse bando de incompetentes que organiza o GP de Las Vegas. O único problema é que quem organiza o evento é a própria Fórmula 1. Então dane-se, vai com o poeiro solto mesmo. Mas vocês podem ter certeza que se isso acontecesse em Interlagos ou em qualquer outra pista que não fosse organizada pela própria Fórmula 1, rapaz, dá até medo de imaginar o que ia acontecer. Então é isso, a Fórmula 1 e a FIA vão fingir que tá tudo normal e vida que segue. E no treino livre 3, que foi bem da hora de acompanhar porque a pista tava molhada e o pessoal saiu com pneu intermediário. Ao longo do treino a pista foi secando, os tempos foram caindo e durante toda a sessão era piloto baixando tempo atrás de tempo. Enfim, foi muito divertido acompanhar o terceiro treino livre. Já na classificação, novamente a chuva apareceu, o que tornou as coisas mais interessantes, e eu acho que pela primeira vez nessa nova era da Fórmula 1, o pneu de chuva extrema, os famosos pneus azuis, tiveram uma utilidade real. O Q1 inteiro foi com o pneu azul, Q1 esse que terminou com o Russell em primeiro. Essa primeira parte não teve ninguém batendo, até chegar no finalzinho que o Berman acabou passando reto numa curva, e o carro foi lentamente deslizando até a barreira de pneus. E o engraçado é que o Berman só levantou as mãos, porque o carro só foi indo, e ele não tinha muito o que fazer, era só esperar o contato. E pra acabar de vez o Q1, o Albon bateu, quebrou a suspensão e ainda conseguiu levar o carro pros boxes. O que não atrapalhou ali o Q1 em si, mas já tava no final de qualquer forma, então era isso. Então os eliminados no Q1 foram 20º Hamilton, sim, você não ouviu errado, o Hamilton ficou em último, e eu não lembro se isso já aconteceu alguma vez na carreira dele. Se não aconteceu, parabéns, tem a primeira vez pra tudo. Tsunoda em 19º, depois Bortoleto, Antonelli e o Albon. O resultado do Q1 foi bem diferente do que costuma ser, nenhuma Alpine, nem o Stroll, o que uma chuva não faz, né? No Q2 a chuva foi embora, porém ainda não estava em condição para os pneus intermediários, e o único piloto que resolveu tentar os pneus intermediários, o Stroll. Quando finalmente o Stroll tava fazendo uma boa classificação, ele terminou o Q1 em quarto, mano. Tava correndo bem no Q2, mas aí se empolgaram, foram pros intermediários antes da hora, e no final o Strollada foi eliminado. Junto dele ficaram 15º Colapinto, depois o Berman, o Ocon, o próprio Stroll e o Hülkenberg. Cara, eu não sei se essa decisão partiu da própria equipe ou do Stroll mesmo, mas dava pra ver que ele tava bem. Era pra ter passado pro Q3, eu acho. O resto aí fez o que dava. E pra fechar a classificação, no Q3, já com a pista mais seca e agora sim o pessoal com o pneu intermediário, Norris mais uma vez faz a pole pra corrida com mais de 3 décimos pro Verstappen, que ficou em segundo. E isso daí que o Norris errou legal no último setor. Carlos Sainz mais uma vez fez uma bela classificação e ficou em terceiro, e o Piastri somente em quinto. O grid final pra corrida acabou ficando assim, e agora bora ver o que rolou na corrida. Largada do GP de Las Vegas e o Norris largou mal. Aê, voltamos. O Norris tentou dar uma de Verstappen, jogou o carro pra cima do próprio Verstappen, mas como o Norris tentou fazer uma arte na qual ele não domina, e ainda por cima do cara que é especialista
especialista nisso. Na hora de fazer a curva, ele só passou reto e acabou tomando uma passada do Verstappen e mais pra frente tomou do Russell também. Um pouco mais atrás, ali na largada ainda, o Lawson também foi outro que errou a freada, acabou acertando o Piastri e quase que o Lawson acaba com o campeonato nessa brincadeira aí. Um pouco mais atrás, Bortoleto também foi outro que errou na freada e acertou o Stroll. Vingança, otário. O único erro do Bortoleto aqui foi não ter batido mais forte. Esse erro do Bortoleto acabou causando um mini strike no final do pelotão. Gasly, que não tinha nada a ver com o rolê, acabou tomando de graça. E o Hamilton, que largou em último depois de ter sobrevivido a essa maluquice, já estava em 13º. Antonelli tomou uma punição por queimar a largada e o Bortoleto e o Stroll acabaram abandonando a prova. Ele se vingou, rapaziada. Custou a corrida inteira, mas ele se vingou. Depois daquela batida do Lawson no Piastri, a asa dianteira do carro dele soltou, ficou arrastando no asfalto e ele teve que entrar no box para trocar. Algumas voltas depois, Alex Albon, tentando fazer uma ultrapassagem no Hamilton, acabou tocando no carro dele e perdeu a parte de sua asa. Depois disso, os pilotos começaram a ir para os boxes e o Norris, que estava atrás do Russell há várias voltas, finalmente conseguiu passar e ficar em segundo. Enquanto isso, o Verstappen estava lá na frente em primeiro. Antonelli, fazendo uma prova muito boa, estava segurando o Piastri atrás dele e o Piastri, por sua vez, já devia estar ali umas 90 voltas. No final, o Piastri não conseguiu passar o Antonelli, mas por causa da punição do Antonelli, o Piastri acabou herdando essa quarta posição. Bom, o Verstappen acabou vencendo a prova, liderou ela do começo ao fim. Norris teve algum problema no final da corrida. Engraçado, foi bem estranho mesmo, porque do nada o Norris começou a virar 2 segundos mais lento que o Russell, por exemplo. Se isso daí tivesse acontecido umas 2 voltas antes, o Norris estava lascado. Mas como foi na penúltima volta, ele ainda conseguiu se arrastar para a linha de chegada. Russell fechou o pódio em terceiro e agora você pensa, é isso, Norris está praticamente com a mão na taça. Calma, meu amigo. Algumas horas depois da corrida, me sai uma bomba de que ambos os carros da McLaren foram desclassificados. E o motivo foi o mesmo que desclassificou as duas Ferrari na China. Desgaste excessivo da prancha de madeira. Com isso acontecendo, eu confirmo a todos vocês que a resenha tá mais do que confirmada para as 2 próximas corridas. Lembrando que ainda tem a sprint no Qatar também. Então, depois dos 2 carros da McLaren terem sido desclassificados, o resultado final da corrida ficou assim. Russell subiu para P2, Antonelli subiu para o pódio, Berman e Ocon também subiram para a zona de pontuação. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos falar do Antonelli, que para mim foi o melhor piloto da corrida. Mesmo tendo queimado a largada, o cara segurou o Piastri e o Leclerc atrás dele boa parte da corrida, com um pneu de, sei lá, umas 40 voltas. Fora ele ter largado de 17º, ter terminado em 5º e com a desclassificação da McLaren, subiu pro pódio. Depois daquela parte europeia, o Antonelli finalmente parece que colocou a cabeça no lugar e tá correndo bem de novo. Já falei, mano, esse moleque vai longe. Com relação ao Bortola, se o Antonelli passou por esse momento de baixa, por que o nosso garoto não pode passar também, né? De qualquer forma, o ano já tá acabando, tem mais 2 provas, Bortoleto não tem mais muito o que fazer, então é isso, eu diria que a tarefa agora é não explodir o carro de novo no muro, igual ele fez em Interlagos. Piastri é outro também, se alguém tinha a menor esperança dele ser campeão, acho que essa corrida deixou um recado bem claro, não vai rolar, rapaziada. E falando a verdade, o Norris de certa forma tá merecendo mais esse título que o Piastri. Se eu reclamava que o Norris era um piloto meio bucha, errava demais sozinho, fazia uns bagulho que dava raiva, quem tá me causando isso agora é o próprio Piastri. O cara com esse carro penando a prova inteira pra ficar em quarto. É, mano, realmente ele não tá legal da cabeça não. Compraram uma mansão na cabeça dele. E o Norris, por sua vez, por mais que ele tenha assim melhorado, você ainda vê que ele tenta fazer uns bagulho que não tem por que tentar. Se ele perdeu a liderança da prova já na largada, a culpa é só dele. Essa jogada que ele tentou dar imitando o Verstappen, o Norris pode ser muitas coisas na vida. Agressivo com certeza não é uma delas. Fora essa patetada na largada, ele até que correu bem, pena que foi tudo em vão. Verstappen mais uma vez fazendo sua magia, eu diria que mesmo se o Norris não tivesse errado na largada, ele ainda assim seria ultrapassado, porque em nenhum momento da prova o Norris conseguiu ameaçar o Verstappen, então o Vespa ele tinha um ritmo muito melhor e naturalmente já teria vencido de qualquer forma. Antes da desclassificação das McLaren, ele ainda tinha chances matemáticas de ser campeão, mas era naquelas, né, só a chance matemática mesmo, porque a probabilidade dele ser campeão era só Deus pra operar um milagre. E filhão, Deus operou o milagre pro Verstappen. Bom, agora o bagulho ficou louco de verdade, o Verstappen tá com a mesma pontuação do Piastri e ficou com 24 pontos do Norris. Cara, isso daí é uma corrida que o Norris bate e o Verstappen vira líder. Olha isso, cara. O Norris ele ainda tem uma vantagem até que legal pro Verstappen e pro Piastri, mas é aquilo, né? A vantagem ela é legal se o Norris conseguir finalizar todas as corridas no pódio. Deixa o Norris errar em uma dessas 2 últimas corridas aí pra ele ver o que acontece. Menção final pro Sainz, Hadjar, Hülkenberg e o Hamilton, que também pontuaram, e o Berman e o Ocon no final de tudo também conseguiram pontuar depois da morte da McLaren. A próxima corrida já essa semana lá no Qatar. Eu tô muito ansioso para ver essas 2 últimas corridas. Por favor, Norris, nos entregue entretenimento. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e